E em relação a essa questão do Luxemburgo, também é polêmica, né, Zé? Porque, assim, muitos torcedores estavam contra a contratação do Luxemburgo. O Fabiano... Assim como muitos estavam a favor. Como muitos estavam a favor. O Fabiano foi polêmico e disse que estava a favor. Mas o Twitter venceu. Mas eu falei, foi um fla-flu. Mas entra essa questão da rede social, que a gente já falou lá no canal, entra essa questão. Hoje em dia, é assim, você tá lá no seu time, aí você decide que aquele jogador não presta mais pro seu time. E aí começa todo mundo a twittar, ou colocar no Instagram, não sei o quê, detonar o jogador. Acabou, não tem mais jogador. Ontem quase acabou meu casamento por causa disso. É verdade. Eu fui responder, porque assim, eu fui atacado, eu não posso dar uma opinião. Não, na verdade acabou o casamento, mas a gente está ainda revendo a questão, mas ele acabou. E aí... Mas qual é a tua opinião com relação ao Luxemburgo? Vou falar a minha opinião, porque também sou sincerona e nem sempre eu tenho a mesma opinião do Fabiano Fará. O Luxemburgo, ele é muito polêmico também. O Luxemburgo, eu acho ele não sei se ele está muito atualizado, mas o que eu sei, e eu não conheço de dentro dos bastidores como o Fabiano, mas o que eu sei é que ele era um cara também não muito fácil de lidar lá dentro. Mas e eu sei... Tem uns caras lá meio preguiçosos. Mas aí você também não acha que é um 8? Não dá para ser nem 8 nem 80? Não, tem que ser 8 ou 80 agora. Eu tô falando só para esses 12 jogos que restam. Só para esses 12 jogos, enquanto ele faz o 8 ou 80, a diretoria corria aqui e fala, vamos planejar, traz um cara para ser executivo, vamos pensar um técnico Mas aí é relativo, forte. Sabe por quê? Mas é falta de conhecimento mesmo. Mas é relativo. Mas, Fabiano, você chegou a conversar com o presidente do Santos? Não, então, ele fala que a hora que eu quiser tirar dúvida para ligar para ele. Só que ele não me atende, então ele continua mentindo. Meu Deus, começamos com esse assunto. Porque uma vez a Lúcia presenciou. Eu liguei, ele não me respondeu, aí ele me retornou. Aí veio falar que estava a pé da vida comigo. Então eu falei, por quê? Não, quando é assim, me liga, que eu te respondo. Eu falei, mas eu dei alguma coisa errada? Não. Mas não sei o que lá, então tá bom, então eu vou ligar. Já liguei 5 vezes, ele não me responde. Deve estar muito ocupado tentando entender um pouquinho de futebol. Porque na verdade, na gestão financeira tá mandando muito bem. Isso aí não dá para. Não dá para. É inegável. Isso não dá para falar. Ele é um excelente empresário. E honesto, gestor. E honesto, tá? Honesto. Não sei se gestor, porque aí entra um gestor de pessoas também. Não sei se ele está gerindo muito pessoas. Não, estou dizendo gestor. Não, gestor, estou dizendo gestor financeiro. Gestor empresarial. Administrativo financeiro é o melhor que o Santos já teve. Pelo menos que eu tenha conhecido assim. Mas não conhece nada de futebol. E aí não adianta. É assim, ele erra no futebol na mesma proporção que ele acerta nas contas. Você entendeu? Entendi. Que no final das contas vai dar o quê? Vai dar nada. Tudo que ele faz para colocar o Santos no trilho vai acabar sendo conquistar um título. O último título que o Santos conquistou contando o feminino, foi em 2017. Brasileiro feminino. Sem contar o feminino, foi o bicampeonato o Paulistão de 2016. Que a medalha está em casa. E depois... deixa eu ver o que o Zé acha. E depois de 2016, o Santos começou realmente a cumprir tabela só. Já são aí 2 anos saindo do terceiro ano. Em 2019 foi vice-campeão. Foi depois do depois veio o Cuca. Depois do São Paulo. E o Santos começou a jogar contra o rebaixamento faz 2 anos. Desde 2 campeonatos paulistas, jogou a última rodada do campeonato do Paulista. Sim. A última rodada. Se salvando da segunda divisão. Foi terrível aquilo. Então, eu acho que é muito pouco. Bento do Sorocaba na Vila. Mas foi nessa gestão. Eu acho que é muito pouco para um time que tem a história que tem. E aí, lembrando que esse é o 6º técnico, né, Fabiano? 6º técnico. Vamos fazer a conta. O Cuca estava aí. Indo para o 7º, né? Tá indo pro 7º. O Cuca estava aí, mas o Cuca, você olha para ele, é a cara da derrota, né? O Cuca, eu tenho vontade de chorar quando eu olho para ele. Né? Ele desiste. Não, ele não consegue completar já tá falando no Atlético Mineiro lá que não sabe se vai ficar. Eu olho para ele, ele ficou com uma pena. Juro por Deus, eu vou vontade de fazer um carinho nele. Ô, bichinho, dá um. Olha, eu vou falar. Aquele cara é um cartão vermelho. Aí perdeu a Libertadores muito por culpa dele também, né, para o Palmeiras, né, dele, do Pará e do John, que errou também. Pará, hein? Pará, grandioso Pará. Aí o que aconteceu? Eu não quero ficar todo desanimado, foi embora. Aí depois do Cuca veio Ariel Holan, o argentino, o professor de hóquei. Tomou um couro do Corinthians, a torcida foi na porta da casa dele, no dia seguinte ele estava no aeroporto indo embora.
Não aguentou a pressão. Ficou com medo. Não aguentou a pressão. Se não aguenta a pressão, se não aguenta o manto mais pesado no mundo, não veste. Mas por aí. Aí, depois do Ariel Holan, veio o Fernando Diniz. Porra, o inventor é um pardal. Pô, ele tá indo bem pra caramba agora no Fluminense, porque eu acho que ele reviu os conceitos dele. Porque é um pardal, porque nunca ganhou nada na vida. Como jogador, só vivia na aba do Luxemburgo, essa é a verdade. Foi jogador de tudo quanto é time que o Luxemburgo treinou. Não, desculpa, eu sou assim. Não, mas é isso aí. Aí chega no Santos, aí quis inventar que goleiro começasse jogando com o pé. Ele achava que esse time do Santos tinha qualidade para sair jogando da defesa pro ataque. Pô, arrebentou com o Santos, foi embora com o Santos na zona do rebaixamento. Aí veio Carille, que falou, peraí, foi o melhor de todos até agora. Cara, olha o que eu tô falando, que o Carille foi o melhor de todos. Olha, meu Deus do céu. O Carille fechou a casinha, tirou o Santos do rebaixamento, meio de tabela. Pô, beleza. Aí vem o iluminado do Edu Dracena, que foi um baita de um zagueiro. Jogou no meu time, jogou no seu time, jogou no Palmeiras. Pô, foi um baita de jogador. Mas como dirigente tem que usar fralda. Não dá, não. Tem que usar fralda. É um nenê como dirigente. Pô, mas só fez besteira. Ele tinha lá Renato Paiva, que é um português que treina no Leão do México. Tinha o Sebastião Becassese, que é o Modinha, que eu coloquei no Twitter lá e os caras me arrebentaram, mas é o Modinha. Tem 41 anos, nunca ganhou porcaria nenhuma também. Mas tem um estilo de jogo interessante. Quem sabe, caminhando um pouquinho mais, né? Ele torna-se um treinador mais interessante ainda. Saiu do Defensa e Justiça, agora há pouco, né? Do campeão da Recopa. Aí, e o Bustos? Aí o Dracena fala, não, o Bustos tem o nosso DNA. Aí me chega Angulo ganhando meio quilo de alcatra por mês. 500 mil por mês. $500 mil. Aí você já tem um Ricardo lá ganhando $500 mil. Já é $1 milhão por mês, hein? Aí me vem o Johan Julio. Sabe aquele bombeiro maluco? O cara corre com a água e não sabe onde tá pegando fogo. Pô, mas começou a montar um tio. William Maranhão, pô, fizeram caridade. Pô, mas dá pro Fundo Social de Solidariedade de Santos. Não precisa dar pro William Maranhão. Gente. Bombeiro maluco é maravilhoso. E aí foi embora. Aí essa desgraça foi embora. Voltou pro Equador. Aí, pô, vem o Lisca. O Lisca chega no esporte, ele se pendura no alambrado e falou: eu esperei 10 anos pra estar aqui. Em 20 dias veio pro Santos. Foi. Aí aqui no Santos, agora tá no Avaí. Treinava alguma coisa e na hora do jogo pedia outra pros jogadores. O que aconteceu? Pediu pra sair. Foi embora. Agora tá no lugar, com todo respeito, no lugar certo não. Eu acho que o Avaí é até mais do que o Lisca, porque o Lisca ele se autovaloriza. Mas esse é o planejamento da diretoria. Ó, tá levando o Santos para onde? Para, enfim. E tá 8 pontos da zona de rebaixamento. Tem 4 jogos, os próximos 4 jogos são dificílimos. O Santos não cai. Né? O Santos, a margem de corte agora são 40 pontos. O Santos com 2 vitórias em 12 jogos restantes. Sim. Estatisticamente falando, o Santos não tem como ser rebaixado. De qualquer forma, domingo tem um jogo muito importante. Palmeiras vendeu muitos ingressos, eu tenho até números aqui. Olha, o Palmeiras segue treinando aí no jogo contra o Santos, e para vocês verem, foram vendidos mais de 36 mil ingressos antecipados. É muita coisa. Esse confronto aí vai superar a marca de 1 milhão de pagantes em jogos no Allianz Parque nessa temporada. É coisa pra caramba. O Corinthians já passou desse número. O Corinthians, a gente vai falar daqui a pouco do Corinthians, que vai jogar hoje, inclusive, que tá arrebentando também já passou. Mas eu sou dono daquele estádio do Corinthians. Você também é dono. Cada um tem um tijolinho. Cada um tem um tijolinho ali. Se eu quiser tirar o meu, o negócio cai. Pô, e também vou falar um negócio. Vocês pedem também. Pô, já tem, o único time que fala que tem 2 títulos mundiais e uma Libertadores. Só o caminho do Mundial é Libertadores. Mas tem 2 mundiais e uma Libertadores. Fabiano, ainda me mete um estádio. Me mete o estádio com naming rights de remédio genérico. Vocês estão pedindo. Então, mas as novidades do Santos para hoje, Fabiano. Você sabia? Tem novidade do Santos? Sabia, Zé, que o Chelsea da Inglaterra, sabe que ele é administrado, ele foi vendido lá pelo russo, né? E agora é administrado por um pessoal norte-americano, se eu não me engano. E eles estão com a ideia, e é um sistema de negócio que é muito feito na Europa, de comprar prioridade dos jogadores da base do Santos. Tá? Fiz até um vídeo, antes de entrar nessa live aqui, tem um vídeo que eu fiz até aqui na praia, falando sobre isso. O que é comprar? A prioridade da base não é comprar o jogador, é assim, pagar para ter prioridade. O primeiro a ser oferecido é para ele. O Zé Castilho está aqui, aí o Paulo é de um time tal e oferece 50 milhões pelo Zé Castilho. Só que
eu sou o Chelsea e tenho prioridade. Aí o Santos resolve vender. O Santos é a Lúcia. A Lúcia vai falar assim, ó, Paulo ofereceu 50 milhões, você paga? Ah, pago. Então tem que ir pro Chelsea. Só que eu não consigo precificar isso. A base do Santos, a formação mais famosa do mundo, embora tenha milhares de defeitos, tá? Não são mil maravilhas, é que o Santos é o Santos, os raios caem mesmo e não tem jeito, né? Isso. Só que os caras querem dar um passe além. O grupo City não entrou no Brasil em alguns clubes. Agora esse grupo do Chelsea quer entrar no Brasil. E como o Santos aprovou mudanças no estatuto, por exemplo, o Santos para virar SA é diferente de Sociedade Anônima do Futebol, né? É diferente. SA é quando você abre o capital social. O Zé, que é um empresário de sucesso, sabe, né? O Santos poderia abrir 25% só pelo estatuto antigo do capital social dele, se virasse SA, e ficaria com 75%. No novo estatuto reduziu para 51%, ou seja, abre 49%, tá? Mas ainda tem a decisão, né? Para virar SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, teria que partir da diretoria para o conselho votar, o conselho aprovando o projeto, vai para o sócio, uma assembleia, o sócio votando, aí se prepara para uma SAF. Só que a SAF é um caminho sem volta. Não sei se vocês sabem, o doutor Rafael Cobra, a gente já entrevistou ele. Ótimo. Ele disse, é o seguinte, se em algum momento, e geralmente SAF, o modelo mais simples é 90% para o investidor e 10% do clube. O clube ainda tem autonomia de votar contra a mudança do escudo, da sede, das cores. E é o voto decisivo. É o decisivo. É o voto Só que decisivo. Se o cara se irrita, resolve pagar a multa rescisória do contrato, por exemplo, vamos dar o exemplo do Santos SAF, vai embora. O Santos Futebol Clube fica aqui. O único que legalmente poderá disputar competições nacionais e internacionais reconhecidas pela FIFA é o SAF. O Santos Futebol Clube vai ficar só na história. A agremiação sem fins lucrativos, ela sucumbe. Ainda mais o Santos só tem um futebol. Você entendeu? Existe essa diferença. Só que os modinhas pedem SAF toda hora. Eu quero SAF, SAF. Só que não tem um mínimo de inteligência de chegar e observar o que é uma SAF, que é para clube quebrado, falido, destruído. SA é uma coisa. E tivemos exemplos no Brasil. Lembra do Banco Excel? Sim. Com o Vitória. Quebrou o Vitória. Quebrou o Banco Excel. Quebrou todo mundo. Aquele Kia, o Yorabichian, que foi pro seu time, quebrou também. Lembra? Foi. Então, tem que tomar cuidado, porque a moda é moda difícil. Mas o Kia ainda mexe com muito futebol, né? Não, mexe, mas não coloca nome, né? Não coloca o nome. Não, mas mexe, ele ainda está por trás de muito clube na Europa. Bastante, aliás, diga-se de passagem.